Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de análise dos debates. E o meu nome é Cláudio Fonseca, sou o presidente do Polititank e em breve vou estar aqui na companhia da SFL, Students for Liberty, naquilo que é a análise deste dia, que tivemos três debates e, portanto, vamos justamente para o debate. E, portanto, obviamente, agradecer a todos aqueles que têm estado a seguir e, portanto, é sempre bom termos também o feedback da vossa parte nesta parte. Bem-vindo, estás de pernas para o ar. Ou Obrigado. estás Só um momento. agora estás direito. Ok, já está melhor. Agora sim. Bem-vindo. Obrigado. Para quem me conhece, sou o Ricardo, coordenador da SFL. Obrigado, Ricardo, por te juntares a nós aqui nesta live. Bom, o que é que tens achado? Fazer só aqui uma pequena recapitulação dos debates desde a última semana até esta. Como é que análise no geral fazes deste debate? São debates muito agressivos, pouco ideológicos, muito ideológicos. Acho que se calhar concordamos todos de que começaram todos eles muito agressivos no início e se têm procurado amaciar um pouco nestes últimos. Sim, de certa forma começaram de uma forma mais intensa, nomeadamente recordo-me entre o CDS e a Iniciativa Liberal, que era mais uma discussão do que um debate em si, infelizmente, para ambos os partidos. Mas sim, com o passar do tempo, temos notado mais uma amenização, os partidos têm conseguido dialogar mais, apresentar as suas ideias, realmente argumentar o que é beneficial para a democracia e é beneficiável à liberdade. Uhum. Pronto, obviamente vocês, Students for Liberty, vão carregar nessa ótica, que é obviamente natural e legítimo nessa parte. Aliás, relembrar aqui aqueles que não sabem bem, isto não é a primeira vez que o Polititank está junto com a SFL. O Duarte já teve a oportunidade de ser um dos nossos oradores no painel da juventude, na nossa cimeira, a cimeira que o Politank organizou, nossa primeira cimeira, nos dias 27 e 28 de novembro, no Convento dos Capuchos, em Almada. E, portanto, certamente foi um painel com muita discussão, este painel da juventude. Bem, vamos ao dia de hoje. E, portanto, destes três, qual foi aquele que tu mais gostaste? Em termos de gostar, tenho de dar devido, obviamente, a inclinações ideológicas, seria o debate da iniciativa liberal, nomeadamente por questões económicas, mas acho que, no geral, os três debates, cada um teve o seu mérito, portanto, todos valem a pena analisar e ver os benefícios e os lados mais negativos de cada um dos partidos que entregam. Muito bem. Então vamos começar pelo primeiro, em que tivemos CDS contra Chega nas 18 horas. Exato. O CDS contra a Chega foi o debate mais aguerrido da noite. De certa forma, notámos um pouco uma luta entre André Ventura e Francisco Rodrigues, ambos a tentarem aclamar que eram a verdadeira direita, um pelo lado tradicional, o outro pelo lado mais reformador. Abordaram várias questões, nomeadamente as situações sociais da social dependência, o qual André Ventura deu o seu foco habitual, e Francisco dos Santos aclamou que o foco de André Ventura não era tanto numa questão de abuso dos subsídios, mas sim uma forma mais xenófoba ou racista, algo típico entre ambos, e um confronto muito recorrente em relação. Desculpa só um momento. Ok, Sem stress. em relação a vários assuntos, nomeadamente entramos numa questão do futebol, pronto, a questão de Luís Filipe Vieira, a questão de Francisco Santos estar no estado do Sporting, uma parte mais infeliz do debate em si, infelizmente, porque todos gostamos de falar de futebol, mas debates são para a política, não é para um assunto desses. A aclamação de André Ventura, que o CDS neste momento é uma mera bengala do PSD,
Não quer dizer que seja irrealista totalmente, mas não fica completamente bem, porque o CS ainda representa os seus próprios valores e tem o seu próprio carinho. Portanto, não ficou bem a André Ventura. As acusações de populismo, como costume, foi abordado questões de IRS, mas pouco desenvolvidas, infelizmente. Não vimos nada que não tenhamos visto anteriormente. Uma questão de abertura de fronteiras que foi defendida pelo CDS com uma perspectiva católica. Eu, pessoalmente, não dando o mesmo ênfase religioso, mas sim um ênfase de liberdade de circulação das pessoas, acho que é uma política que está correta para Portugal, que é deixar as pessoas aceder livremente às nações onde querem. Outra questão relevante foi a questão do período de nojo político, qual André Ventura criticou o CDS, que 2 anos era insuficiente. Há argumentos para ambos os lados, mas um argumento vitalício também assim não fará propriamente tanto sentido, já que uma pessoa, quando abandona a vida política, poderá perfeitamente querer integrar uma empresa. Ambos os lados têm o seu mérito, deverá ser discutidos, talvez um meio termo. Depois tivemos uma competição a ver quem era mais anti-woke, uma distinção clara. Na minha opinião, Bem, nenhum ganhou. isso aí ganho. Não vale a pena os dois meninos querem competir. Até porque a gente sabe que eu aqui no Politank sou o líder do partido anti-woke. Portanto, nós cá temos pequenos partidos aqui dentro. Eu já conheço o partido anti-woke. Uma pena não estar a correr o Parlamento. Provavelmente teria bastante apoio. Bom, obrigado pelo voto, Ricardo. mais um. Para além disto, um pouco mais a questão... Era ver quem era mais... Exatamente. Também tivemos a questão da eutanásia, que o CDS defendeu, que devido a questões religiosas não seria a favor. Nós, pessoalmente, na FSL, sendo isto uma questão de escolha, teremos a dar um cariz, apesar de pessoal, mais em pró da legalização. Cada um é que deverá decidir o seu próprio destino. Mas pronto, a questão, tirando isso, os votos, a questão da interna do CDS, que eu acho que não seria a questão mais correta de abordar num debate, se é que se quiser uma questão interna. Mas sim, realmente é correto a questão que André Ventura pôs de os votos internos do CDS serem feitos a cerca de 2 dias antes das eleições, portanto, quem está a representar o partido não realmente será quem será votado nas eleições. É uma crítica algo válida, mas irrelevante. Eu sou sério, eu já muitas vezes disse e apostava aqui que chegaria o dia em que André Ventura iria dizer, se calhar ainda vamos a tempo de o ver a fazer isso no debate de todos contra todos. Aliás, vamos ter 2, um na televisão e outro na rádio, nas rádios, assim como vamos ter nas televisões, que é a questão de André Ventura dizer que é o presidente ou o líder partidário com mais legitimidade, porque foi aquele que venceu mais eleições. Resta nós sabemos em que contexto é que André Ventura ganhou compulsivamente eleições, não é? Portanto, manda-se abaixo 2 vezes ao ano, portanto, coisa assim do género. A questão é essa. Aquilo foi um debate entre aspas, por assim dizer, se bem que eu acho que Francisco Rodrigues Santos jogou o jogo do Ventura e ganhou o jogo do Ventura. E, portanto, quando tu jogas o jogo do adversário e ganhas, na minha ótica, são 2 pontos para ti. E, portanto, é um para ti e um que roubaste ao adversário, portanto, que apesar de não contar, conta na mesma, porque não foi para aquele lado. Agora, quando nós olhamos para este debate e vemos aqui algumas coisas que são claramente levar as coisas na lama, portanto, a troca de acusações futebolísticas, que é, tu podes tirar o futebol da política, mas não ou podes tirar a política do futebol, mas não tiras o futebol da política, e a questão é essa, é que já tivemos vários líderes políticos. Líderes não têm que ser necessariamente presidentes ou secretários-gerais de partidos, mas a promiscuidade entre partidos e órgãos sociais de clubes de futebol, sejam eles os 3 grandes ou sejam eles outros de outra ordem de grandeza, a questão é que existe sempre esse, vamos chamar, tráfico de influência das coisas. Nós não podemos esquecermos do Santo António Vermelho, que foi dado à Câmara Municipal de Lisboa, vermos António Costa e Fernandina na final da Liga dos Campeões, nos jogos de Benfica, etc, etc. Podíamos ficar aqui a noite toda. Também aquilo que foi a disputa na altura, muita gente já não se recorda, mas o Rui Rio
defrontou aquilo que foi um grande lobby na altura do Futebol Clube do Porto na Câmara Municipal do Porto. E para quem não sabe, as cores do Porto, da cidade do Porto, são o branco e verde. Portanto, não é o azul do Futebol Clube do Porto. E, portanto, houve essa guerra que o Rio assumiu e que fez ainda questão de... Julgo que foi na altura do debate da disputa interna com o Montenegro de reafirmar isso, de que ele esbarrou contra os interesses do Futebol Clube do Porto na altura que ele se candidatou a presidente da Câmara do Porto. E, portanto, é preciso fazer também este tipo de frontalidade nessas coisas. Nós sabemos que o Francisco Rodrigues Santos é vogal na direção do Sporting, André Ventura era comentador do Benfica na CMTV, portanto as questões são assim. Todavia, André Ventura subiu mais à custa do clube do que propriamente o Francisco Rodrigues Santos. Francisco Rodrigues Santos vai para vogal, já era presidente do CDS, se não me falha a memória. Mas a questão é um pouco esta. Depois temos esta gritaria entre eles. E depois é que eles partilham um certo lado conservador do eleitorado. E aqui é mostrar quem é que é mais do que os outros. A questão é que André Ventura aqui não conseguia buscar casos de pedofilia, não conseguia buscar casos de... podia ter ido buscar dos submarinos, mas não estava a debater com Paulo Portas. Ou seja, não houve tantos ataques quanto ele fez à esquerda propriamente dita, que eu acho que foi onde ele foi mais duro. A questão é que já percebemos que André Ventura, de uns debates a esta parte, entrou em loop. Portanto, eu acho que ele levou com as primeiras pedras na engrenagem com o LIVRE. O António Costa fez um bom debate, no sentido que anulou as coisas. E depois gostei do debate com o João Coutinho Figueiredo, em que o João Coutinho Figueiredo consegue pôr André Ventura, que vinha a esta parte a criticar todos os subsídios e mais alguns, a dizer que afinal são precisos criar mais apoios, mais subsídios, portanto, para as pessoas, porque os trabalhadores isto, os trabalhadores aquilo. Portanto, houve depois já aquela montagem de André Ventura com a bandeira da União Soviética e com o hino soviético a ser tocado. E, portanto, há toda essa questão. A política, para quem não conhece, permite muito humor. Portanto, não sei como é que não existe mais humor político em Portugal. É pena, mas pronto. Quando tens aquele que alguém considera ser um grande humorista a fazer um suposto talk show de cópia barata daquilo que está nos Estados Unidos da América e é comunista, mas pronto, isso já é outra coisa. Portanto, não sei se queres dizer mais algo em relação a este debate ou se passamos para aquilo que foi o PCP-PSD. Acho que não há muito mais a dizer em relação a este debate. Ok. Então já não tivemos o Jerónimo de Sousa, tivemos João Oliveira a debater, e se calhar eu acho que estas eleições legislativas podem ser o ponto de viragem, espero eu, do PCP nesta parte, no sentido de acho que já todos percebemos que o Jerónimo de Sousa já deu o que tinha a dar. Eu ainda na outra live que fizemos, há 2-3 dias, comentava a questão da questão relacionada com nas eleições presenciais de 2006, Jerónimo de Sousa muitas vezes abandonou muitos debates porque a sua voz lhe falhava e tudo mais. Ou seja, o Jerónimo de Sousa é alguém que já está cheio de problemas há muito tempo. A questão é, quem é que tu achas que irá substituir o Jerónimo de Sousa como secretário-geral? João Oliveira ou João Ferreira? Parecem-me ser aqueles dois que estão mais bem posicionados, ou pelo menos que têm mais mediatismo. Na minha opinião, João Ferreira, puramente devido ao mediatismo. João Oliveira tem um mediatismo mais reduzido. No debate lidou-se bem, mas não mostrou o mesmo carisma que tínhamos visto até agora. De comparação com os debates no Parlamento, é isso? Exatamente. Okay. Aquela coisa, o João Ferreira é o candidato que faz tudo no PCP, não é? Portanto, o homem vai para as legislativas, vai para as presenciais, vai para as europeias, autárquicas, por Lisboa também, portanto, tudo quanto houver será por aí. Neste debate, obviamente, antagónico, o que é que tu ressalvas?
neste debate resolve, primeiramente, a mesma coisa que vemos há bastante tempo do PCP, nunca muda a cassete, continuam sempre a dizer as mesmas coisas. As questões que foram abordadas, nomeadamente em relação à volta da economia, o ênfase que foi dado, especialmente pelo PCP, como a subida do salário mínimo em si e a nacionalização, ou aquilo que se pode chamar, de certa forma, uma reestruturação do velho plano soviético dos 5 anos, não é uma verdadeira solução. Estas situações já foram testadas vastamente, mas, no entanto, isto foi isto que o PCP esteve a defender no seu debate. É um retorno à boa velha economia socialista, com resultados que todos nós já conhecemos. Tirando isso, as questões da manipulação dos preços energéticos por parte do PCP, a manipulação de preços não será a maneira em si de resolver o problema dos custos energéticos. Por outro lado, o que o Rui Rio propôs, uma redução de impostos, será provavelmente a forma melhor de tratar a situação. A situação que foi posta a Rui Rio em relação à primazia de descer do IRC em vez do IRS é uma boa questão, nomeadamente porque o consumo em si não verá só da produção, também há de vir as pessoas assim, e uma redução do IRS irá motivar as pessoas ao consumo, a reduzir os custos que têm, independentemente dos impostos. É uma questão que qual acho que o Rio não responde devidamente, poderia ter respondido melhor, mas perante a candidato do PCP... Sabes, acho que ele precisa de mais tempo. Exatamente. E no Gabinete de Crise, o nosso podcast semanal de política do Polititank, nós temos o Emanuel, e o Emanuel dá sempre... Ele começou por dar... começámos esta aventura basicamente em abril, maio do ano passado, e o Emanuel costumava dar talões de desconto de 50% ao Rio. Chegou a um ponto em que o próprio Emanuel já lhe dá 100% de desconto naquilo que ele diz. Portanto, eu acho que ele também precisava de uns descontos, usando aqui também uma linguagem futebolística, para poder explicar melhor as ideias. É um pouco esse o grande problema do Rio, é que tecnicamente é bom, tecnicamente é alguém que sabe o que diz e que faz, todavia é demasiado académico no que toca à questão de é preciso explicar. Quem viu o filme Don't Look Up, a personagem do Leonardo DiCaprio parece um pouco isso. É alguém que, um professor doutor, astrónomo, mas que não consegue explicar as coisas às pessoas de forma direta. De certa forma é o problema do Rio, o Rio dá muitas voltas, é uma pessoa boa para debater, nomeadamente porque consegue enfatizar a posição do oponente e explicar bem a sua posição, mas aí está. É como disseste, se não houver o conhecimento técnico, muitas vezes a mensagem fica pedida na transação. Sim, porque se conseguimos levar naves a Marte, por que é que não conseguimos fazer o resto? Sim, exatamente. Nós temos tudo para conseguir explicar as coisas às pessoas. Retiras mais alguma coisa do debate? Tirando esse debate, é nomeadamente uma questão que foi posta no fim, que a qual eu não ouvi nenhuma resposta estruturada nem de um lado nem do outro, foi a questão pandémica para as eleições de dia 30. Quais é que seriam possivelmente as medidas para as pessoas poderem votar em segurança ou até para as pessoas que estarão em quarentena poderem votar? Que o voto antecipado foi posto, sim, mas nós sabemos atualmente que os números têm subido e cada vez haverá mais dificuldade por parte das pessoas, caso estejam em isolamento, a conseguirem valer o seu voto. Não é uma democracia, a não ser que todos tenham o verdadeiro direito a expor a sua opinião. Não havia nenhuma resposta para isto, nem de um lado nem do outro. Ambos criticaram o governo atual, mas não propuseram soluções. O Rio disse que sabia como, mas não decidiu elaborar. Bem, alguém diz que sabe como, mas depois não diz. Parece um pouco curto nessa parte. A questão é, vão ser supostamente entre 400 mil a 500 mil casos e nós já tivemos de tudo um pouco na internet, não é? Portanto, tivemos aquela dirigente do CDS, se não estou em erro, a dizer para o pessoal da direita, e que ela fez um discurso diretamente para a direita, que era de aqueles que são de direita e que estiverem positivos, metam a máscara e vão votar na mesma e não digam a ninguém. Porque a questão é que estes 400 mil é uma roleta, não é? Portanto,
Estes 400 mil, imagina, 80% deles até podem ser pessoas que não votam, portanto, estariam sempre na abstenção, mas há aqui uma questão que é o princípio, né? Portanto, o princípio da democracia, o princípio da igualdade, de todos poderem votar. Portanto, não podemos estar aqui a fazer números do que é que seja. Ou seja, pode isto dizer o seguinte, que é, podemos ter uma reflexão destes 400 ou 500 mil pessoas no número da abstenção, ou podemos até nem a ter. Porque lá está, imaginemos que quem está infectado até são pessoas que nunca votaram, que não faziam sequer intenções de votar nesta questão. E o que eu achei interessante foi ouvir o Marcos Mendes dizer que isto podia ter sido discutido no Parlamento, em que os infectados votavam no dia 29 e os não infectados, vamos chamar assim, votavam no domingo. Portanto, que assim não haveria perigo de contágio. Mas a questão é o trajeto que os infectados fazem até chegar às urnas, né? Portanto, se não vão contaminar pelo caminho afins. Eu acho que se nós tivéssemos uma boa transição digital, efetiva, não é apenas estarmos aqui com nomes pomposos e depois as coisas não acontecem, como estamos ainda à espera dos computadores para os alunos que supostamente iriam recebê-los em setembro e ainda não receberam. Em que tu, por exemplo, na Holanda tu consegues votar na tua caixa de supermercados. Portanto, não é preciso este secretismo todo da cabine. Eu sei que o pessoal mais liberal ou mais libertário tende sempre para a extinção, por assim dizer, deste dia, que é o dia da reflexão. Portanto, neste caso seria o que é sempre o sábado, antes das eleições. Portanto, há estas coisas. Eu participei no processo eleitoral das presidenciais e, portanto, tive a acompanhar todo o processo do voto antecipado, justamente para as pessoas poderem todas elas votarem e tudo mais. A questão é que quando tens um governo em que vai do 8 ao 80 no que toca às medidas de prevenção Covid, em que aquilo que te é dito é que é preciso testar, e depois percebemos que afinal os testes trazem outro problema, pior do que o testar, e que afinal já não são precisas 15 dias, bastam apenas 10 ou 7 ou 5 dias, dependendo dos casos, para estares em casa. E quando nós nos lembramos do drama que era se nós quiséssemos viajar o ano passado, de que tínhamos que ficar a fazer quarentena no país de chegada e depois tínhamos que fazer outra vez quando voltássemos o país de ida, e depois quando voltássemos a Portugal tínhamos que fazer também uma série de dias de quarentena. Parece um pouco muito estranho, mas isto é apenas uma tangente que eu quero fazer em relação aqui à questão da gestão da pandemia. Mas eu acho que essa vai ser a grande questão do próprio dia. Que é, afinal, como é que vamos fazer tudo isto? E há aqui outra questão, é que isto também vai servir um pouco de tubo de ensaio para, ou talvez não, tubo de ensaio para aquilo que vão ser as eleições francesas, já no mês de abril. Quando temos um presidente como Emmanuel Macron, liberal, a dizer que tudo fará para irritar os não vacinados. Portanto, o Macron sempre teve este... E atenção, eu estou com ele aqui na mão, portanto estou muito à vontade para falar do Macron, o meu objeto de tese, e para todos os efeitos, o candidato que eu apoiei e continuo a apoiar, a título individual e profissional. O ponto aqui é, e aqui aproveito que estás aqui no Students for Liberty, que é onde é que há o liberalismo aqui em segregar um determinado grupo de pessoas não vacinados, com razões ou sem razões, não me importa aqui discutir isso, mas o ponto aqui é um presidente liberal, está a ter, quanto a mim, um comportamento iliberal, e a questão é também que isto é um traço característico dos populistas, que é fazer o povo, ou seja, o povo para eles, o povo não é o povo francês de A a Z, portanto é um determinado povo, e portanto o Macron sempre fez todos os anos nos seus votos, vou terminar já para passar a palavra a Ricardo, ele sempre fez os votos de Natal, ou os votos de Ano Novo, e ele colocava sempre dois povos franceses, os que queriam, numa primeira fase, uma alteração da França, ou a República en Marche, depois passaram a ser aqueles que eram as forças de bloqueio desta República en Marche, portanto, avisar claramente
os gilets jaunes, portanto os coletes amarelos, e agora está a visar claramente aqueles que são os não vacinados, que não estão a ser uma força de bloqueio da França. Portanto, agora deixo contigo. Qualquer visão segregacionista é completamente iliberal. No caso de Macron, qualquer sanção que ele esteja a aplicar ou pretenda aplicar numa pessoa por escolha individual, analisando a informação que tem a sua função das vacinas, escolha não se vacinar devido aos riscos, não pode ser punida por lei. Isso é completamente iliberal. Nós temos de dar liberdade às pessoas para tomarem as próprias escolhas, seja a nível político, seja a nível médico, e não as podemos punir por isso, simplesmente por irem contra os interesses do governo. Isso não é ser liberal. Isso é uma falsa aclamação liberal, como vemos muitas vezes no caso dos Estados Unidos, em que se clamam liberais, mas não defendem as ideias do liberalismo. Portanto, são liberais apenas na palavra, não verdadeiramente no espírito. No caso da América, quem é que são os verdadeiros liberais? No caso da América, os verdadeiros liberais seriam os libertários. Porque o partido que se autoaclama liberal, pouco da ideologia liberal, mantém realmente nas suas ideias e nas suas propostas. Porque a questão é que nós temos os republicanos a chamar os the left lib, né? Portanto, os liberais de esquerda, aos democratas. Mas a questão é que nós sabemos que os liberais costumam ser conservadores na economia e, portanto, é aqui uma parte dos republicanos que também encaixam no liberalismo, no sentido de poucas taxas, governo mínimo. O conservadorismo e o liberalismo, em termos económicos, têm bastantes coisas em comum. As diferenças são menores do que a totalidade das suas coisas. Em termos sociais, é diferente. O liberalismo difere em muitos termos do conservadorismo em termos sociais. Nomeadamente, o conservadorismo parte normalmente por ideias mais católicas, mais fixadas pela religião. O liberalismo não tanto. É mais uma questão de liberdade das pessoas de poderem seguir o seu caminho e de seguirem os seus interesses sem serem barradas por moralidade de outra pessoa ou por desinteresses de outro grupo. Portanto, nesse caso, o Partido Libertário em si, apesar de ser minúsculo nos Estados Unidos, é aquele partido que melhor representa o liberalismo. Apesar de, como disseste, é verdade, por vezes os republicanos tomam posições que têm coisas em comum com o liberalismo, mas nem sempre os tomam pelas mesmas razões. A parte fiscal é um exemplo disso. A questão, eu vou partilhar contigo, já partilhei isto várias vezes no podcast Conversa, mas a primeira vez que eu participo no International Podcast Day, portanto foi um momento de teste para ver se as ligações estavam todas ok e saber como é que seria desenrolar o dia seguinte. A cara de choque dos organizadores que são da Califórnia, a cara de choque dos governadores, que eu digo que porque eles fizeram perguntas, como é que é Portugal, política, na economia, sociedade, blá blá, e quando eu lhes digo que quem estava no poder era o Partido Socialista, eles arregalaram os olhos. Eu disse, calma, que aqui o Partido Socialista não é o que vocês estão a pensar com aquilo que é o vocabulário na América. Né? Portanto, é sempre importante de termos isso. Portanto, o Partido Socialista colocaríamos como os democratas lá, ou pelo menos é que o problema é, na América só temos dois grandes partidos, por assim dizer, né? Obviamente temos todos os outros, o Green Party, o Liberal Party, o Partido Libertário, vamos chamar assim, os amarelos, mas depois um republicano do Norte é totalmente diferente do republicano do Sul, da mesma forma que um democrata do Norte é totalmente diferente daquilo que é um democrata do Sul, e são do mesmo partido. Exatamente, isso é um problema em si de um sistema político bipartidário, é que as ideias não têm realmente... É complicado pôr caixinhas ali, não é? Exatamente, portanto, dentro daquela caixa grande pode haver muita coisa distinta e muitas pessoas não se sentem verdadeiramente representadas. Mas, infelizmente, devido a ser um sistema bipartidário, sentem-se votar em outros partidos, o seu voto será inútil. Bom, vamos voltar a Portugal, porque ainda temos este último debate que terminou à volta das 22h25, que foi entre Livre e Iniciativa Liberal. Portanto, dois partidos que, quando surgem, usam à boca cheia a palavra liberdade, mas depois, na sua execução política, tomam caminhos diferentes e
passados estes anos todos desde a criação do livro, e eu ainda me lembro do livro em que eu via o Daniel Oliveira, portanto, comentador do Eixo do Mal, e colunista no Expresso também, a fazer campanha na faculdade onde eu estava, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da Universidade Universitária. O Daniel Oliveira estava lá com a bandeira da Papoila. A questão é que muitas coisas já mudaram entre lá, de lá para cá. O que é que achaste deste debate? Temos basicamente aqui um género de contas certas, por um lado de Coutinho e Figueiredo, contas certas no sentido de o que está aqui bate certo, não é no sentido de haver aqui um equilíbrio orçamental ou o que é que seja, é no sentido de que se formos aqui by the book do livro da Iniciativa Liberal, ele faz justamente essa questão de dizer que a Iniciativa Liberal tem o programa com mais contas, mais escrutínio e mais exemplos dados, versus um livro que aparenta estar aqui numa certa utopia. Sim, iniciar pela questão da liberdade, que abordaste muito bem. Os conceitos de liberdade são distintos. No entanto, o livro não aplica, na nossa perspectiva, como liberais e libertários, não aplica a perspectiva de liberdade corretamente. O que o livro defende como liberdade acaba por ser um nivelamento de resultados. Isso não é verdadeira liberdade. Porque as pessoas, todas elas são distintas em capacidades, são distintas em interesses, são distintas em educação, muitas divergências impossíveis e demais para descrever. Nós tentarmos nivelar toda a sociedade com padrões como a taxa universal, que como o João Coutinho Figueiredo explicou, economicamente seria ruinosa para a nossa economia, já para não falar em termos sociais, não estamos a criar verdadeiramente liberdade. Podemos chamá-lo total, mas não é uma verdadeira liberdade. Uma verdadeira liberdade é, sim, uma isenção de uma intervenção de uma força superior que nos permita tomar as nossas decisões na vida e procurar os nossos interesses, procurar as nossas ambições e por aí seguir o nosso caminho. Começo por fazer essa distinção, considero que seja importante. Seguidamente, a Iniciativa Liberal realmente dá bastantes provas e até este momento, não querendo estar a apontar para um partido ou para o outro como melhor candidato, é aquele que me aparenta fazer um plano mais coeso e mais lógico. Demonstra como é que as suas propostas, e justifica devidamente, poderão atingir os resultados que pretendem. Isto poderá não ter 100% de garantia. O deputado do LIVRE apontou para tal, que os números são estipulações, está correto, e nós devemos interpretar as coisas de tal maneira. No entanto, João Coutinho Figueiredo apontou a Rui Tavares igualmente, por exemplo, no caso da emergência climática, como ele denominou, nós encontramos também um problema, é um problema de alarmismo que temos encontrado na política global em relação ao clima. É apenas os cenários mais extremos, de uma vasta divergência de potenciais cenários, estão a ser contabilizados e estão a ser apresentados como forma para qualquer solução seja considerada válida. Não interessa se é uma solução fundamentada a longo prazo, se é possível mantê-la socialmente, não interessa. É se vamos salvar o planeta e todo o resto é dispensável. João Coutinho Figueiredo aí apontou devidamente que nós não podemos seguir por esse caminho porque as próprias pessoas não irão manter um caminho assim. Caso seja insustentável economicamente, as pessoas não irão tomar as decisões. Recordo-me de um caso, por alto, de um pequeno empresário no México que arranjou uma maneira de tornar reciclamento de esferovite viável e barato economicamente, o que deu aos comerciantes locais uma alternativa realmente verde para realizar os seus negócios sem estarem a pagar taxas excessivas, como o governo mexicano pretendia fazer, simplesmente a proibir o uso. A proibição não funcionou. Não havendo uma alternativa, o mercado vai criar uma alternativa, mesmo que seja através de ilegalidade. Aí é que está esta questão. Tirando isso... Afinal, o capitalismo é verde. E não é apenas as notas. O capitalismo é verdadeiramente verde e apenas os países que são desenvolvidos economicamente conseguem realmente fazer melhorias ao ambiente. Temos situações como, por exemplo, isto já foi tocado há muito tempo, o Kuznets Curve, foi uma proposta já posta há muito tempo, que se faz uma linha que demonstra que apenas os países com maior capacidade económica, devido
ao seu extra de rendimento, conseguem realmente implementar medidas eficazes para tornar a sua economia mais verde. Ao contrário, não é possível, porque não tendo o rendimento, as pessoas não irão aceitar essas medidas, não irão aceitar essa intervenção. Nós, nesta mesma cimeira que mencionei aqui que o Duarte participou no painel da juventude, nós também tivemos um painel dedicado ao ambientalismo e nós também procurámos que a nossa cimeira fosse o mais eco-friendly possível. A questão aqui, e há uma frase que eu retiro da Associação 14 Graus, que estiveram presentes, foi que eles viam cada euro, ou seja, eles podiam pagar mais caro por uma solução, vamos imaginar talheres, vamos pôr assim, um caso prático, pagavam aqueles talheres que eram mais caros, mas viam que o euro era visto como um voto, ou seja, a ideia de que cada euro depositado ali é um voto de que se quer aquele caminho verde, que se quer aquele caminho ecologista do ponto de vista do mercado. O que é que tens a comentar sobre isso já agora? Sim, realmente, isso é uma forma democrática, o mercado em si... Pronto, e isto é o mercado a autorregular-se, não é? Exatamente, isto é o mercado a autorregular. Se as pessoas realmente querem alguma coisa, há de nascer a procura. Havendo a procura, há sempre alguém que irá fornecer. Se as pessoas, e que já existe um interesse em criar uma economia mais verde, uma opção no mercado, há de ter sempre o apoio. As pessoas irão usar o seu dinheiro para, entre aspas, votar na ascensão e no sucesso destas empresas que criam alternativas verdes a soluções tradicionais. Uhum. A questão é muito essa, não é? Portanto, temos o Bloco de Esquerda, temos o PAN e temos o LIVRE, o PS um pouco ali a medo, a querem capturar esta questão toda da emergência climática e tudo mais. Eu aqui, pronto, dou sempre, acho que eu pessoalmente acho que é um alarmismo. Obviamente que esta opinião em nada vincula a opinião do Polititank, é preciso deixar isso bem claro. A questão é, eu lembro do Al Gore dizer que em 2013 iriam deixar de existir ursos polares. Depois a questão é que aparecem estas personagens não científicas a tomarem conta do cenário, já para não falar, obviamente, da Greta Thunberg, que, enfim, legitimamos todos que uma aluna faltasse às aulas sob este pretexto. Exatamente. Bem, já sabemos que se isto fosse em Portugal, se calhar o Ministro da Educação chumbava, portanto... Só se fosse aqui da cidadania. Percebeste a piada? Exatamente. Mas sim, é verdade. A politicização de questões climáticas também não te faz nenhum favor. As coisas são o que são. Os próprios especialistas dizem é uma questão complicada, porque não é fácil prever o futuro. Pequenas alterações, pequenas situações vão alterar vastamente os números ao longo de quê? 10 anos. O PAN estava a fazer previsões para 2030. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é que irá acontecer para a semana. E tudo isso vai fazer alterações substanciais a longo prazo. Portanto, estamos a presumir que o pior caso, ou os piores cenários, são os únicos cenários e devem ser evitados a todo o custo, não interessa os efeitos secundários que possam criar, simplesmente não é sustentável. A questão é muito essa. Quer dizer, eu muitas vezes coloco-me e às vezes é um pouco difícil, agora coloco-me aqui na posição de historiador, é um pouco difícil encontrar na academia de história, ou naquilo que nós chamamos os académicos da história, pessoal que acredite afincadamente nas alterações climáticas. Porque a questão é muito essa, é que nós historiadores já vimos muita coisa acontecer. E nós não podemos esquecer, portanto, agora é o período da seca que vamos ter, portanto, a desertificação e tudo mais. Mas eu dou sempre dois exemplos, que é, primeiro, a Idade Média supostamente estava sempre a chover todos os dias. E, portanto, aliás, as sementes, a razão pela qual isto é a típica crise da regime, que é um ano de más colheitas, o aumento do preço, as pessoas não conseguem comprar a alimentação, portanto, estão mais fracas a nível de defesas, mais suscetíveis à peste, morrem, etc, etc. Portanto, a população vai baixando até se conseguir atingir o equilíbrio naquilo que é a produção e aquilo que é a mão de obra e a satisfação do mercado. Depois,
Lá aquilo recupera tudo até haver uma nova crise devido ao clima. A questão é, porque as sementes apodreciam na terra de tanta chuva. Da mesma forma que eu também digo o seguinte, que é, antigamente, há muitos anos atrás, conseguias ir naquilo que é a atual Lille, portanto, na França, conseguias ir a pé até à Inglaterra. Pena ninguém ter avisado o pessoal na altura que era preciso ter cuidado com o aquecimento global e com o aumento do nível das águas do mar, porque iríamos fazer ali uma ilha. A questão é esta, o próprio planeta teve, nós estamos muito preocupados com a questão de que Aveiro vai desaparecer. Aveiro é uma criação do planeta, no sentido de que com a corrente toda com as correntes todas marinhas que foram feitas, criou-se aquela língua de areia que permitiu fazermos Aveiro. A mesma coisa com o Rio Formosa. Portanto, o próprio planeta está em mudança, nós já chegámos a ser um só continente. Da mesma forma que tu, nunca, a questão de tu teres o deserto do Saara é única e exclusiva devido ao facto de teres o rift no continente africano. Portanto, ali uma separação, uma fissura que existe no Corno da África, que afeta ali a partir do Corno da África, em que deixas de ter floresta e passas a ter deserto. Porque África havia floresta, passando a ter savana por causa desta fissura do rift africano. Portanto, ninguém estava à espera disto também. Portanto, o planeta está em constante mudança. Eu acho que o pessoal, enquanto não perceber isso, vai andar justamente nesta linguagem da emergência climática. Sim, e também é um pouco duro pensar que nós somos o único fator que intervém nas alterações do planeta. O planeta já esteve aqui muito antes de nós sequer pisarmos, antes de nós evoluirmos. Nós não sabemos os efeitos das nossas ações completamente. Podemos presumir, podemos estipular, já sabemos mais do que sabíamos há algum tempo, mas é como disseste, na Idade Média houve uma minidade do gelo. Não estava assim grande produção em termos. Então, vê-se grande produção em termos industriais na altura, para criar essa situação. Acontece, o planeta tem as suas próprias alterações. Nós não estamos completamente integrados no que as nossas ações irão gerar em tal. Portanto, estamos a presumir que é um cenário apocalíptico e que iremos levar a nossa sociedade ao colapso para tentar prevenir, estamos a fugir de fantasmas. Uhum. Vamos avançar aqui no debate e há aqui uma das coisas que passou a estar no radar, que isto foi algo que o Bloco de Esquerda desenterrou no debate que teve com a Iniciativa Liberal, que era esta questão de os alunos universitários pagarem os seus cursos por inteiro, naquilo que são muitas vezes vistos como aquilo que são as realidades nos Estados Unidos da América, em que fazes um crédito por 30 anos, depois acabas por não pagar e o Estado, em alguns dos casos, assume a culpa ou assume o pagamento daquilo por inteiro. E que agora foi tirada do programa da Iniciativa Liberal. E eu continuo a achar que o João Coutinho Figueiredo não consegue descalçar a bota desta proposta. Que eu acho que era muito fácil de dizer, porque foi a proposta de 2019. Ele não era o presidente da Iniciativa Liberal em 2019. Quem era? Era o Carlos Guimarães Pinto. Era muito fácil de ver-nos livre disto e, portanto, dizíamos, pá, isso a culpa foi do Carlos, o Carlos é muito mais libertário do que eu. Podia-se desculpar assim. Eu acho que chamar libertário ao Carlos Guimarães Pinto, eu acho que ele até se calhar ri e dizia obrigado pelo elogio. Um abraço também para o Carlos, que também já esteve na nossa cimeira e também já esteve no episódio nosso, nas nossas 24 horas, quando nós temos o episódio 24. A questão é muito esta. Portanto, não sei como é que a Iniciativa Liberal ainda está muito presa nesta desculpa. Tem sido uma arma política para utilizarem, porque é realmente uma falha na armadura da Iniciativa Liberal. E em muitos temas é difícil argumentar com eles, porque como o sistema que utilizam de irem atrás de uma ideia e fundamentar-na, torna difícil comentar. Isto realmente é difícil, provavelmente não conseguirão livrar-se desta situação até ao final das legislativas, mas em termos ideológicos a ideia não está completamente... Deixa-me só concluir e já te passo, porque o João Coutinho Figueiredo, quando dá por encerrado este tema, tem uma frase que eu também disse, porque é que tu disseste isso, que é saúde a ideia e pode ser que um dia mais tarde venhamos atrás nessa ideia. Ou seja,
é uma ideia que vai continuar a ser um fantasma aí, Muito que provavelmente. pode voltar. Muito provavelmente. E eu acho que era desnecessário. Acho que era desnecessário. A ideia em si, na situação atual de Portugal, não é visível. E a iniciativa liberal fez bem em retirá-lo do seu problema, na minha opinião. No entanto, numa economia já recuperada, potencialmente no futuro, em que muitos dos nossos problemas realmente já estão resolvidos devido a crescimento económico, não é uma ideia completamente descabida. Uma pessoa pagar o que usa. Mas pronto, neste momento é realmente isso e não há forma de descalçar a bota. Para o futuro, talvez uma proposta para voltar, porque realmente aí cada um estará a pagar os cursos que tira e não serão todos os cidadãos a pagar impostos para pagar cursos que não terão nada a ver com eles. No momento não é visível, mas quem sabe no futuro. Uhum. A questão é um pouco esta. Aquilo que eu sinto é que na própria forma de estar na vida, e nós temos estado a receber vários vídeos de várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, que é muitas vezes as questões de. Já temos muitos cidadãos que dizem eu estou a pagar o seu salário. Sobretudo quando é a questão policial. E acho que, por um lado, é interessante essa ideia de cidadão contribuinte pagador, mas por outro lado acho que pode levar a um uso abusivo dessa questão. Sim, exatamente. A Porque questão. as pessoas cometem excessos. Exato, exato. Porque, acima de tudo, os nossos impostos são para pagar as coisas do Estado. O Estado, em muitos casos, não deveria estar a utilizar os nossos impostos. O dinheiro, acima de tudo, não é dinheiro do Estado, é o nosso dinheiro. E isto é uma pose que nós, como libertários e liberais, defendemos verdadeiramente. O Estado deverá estar envolvido no mínimo de questões possíveis, de forma a ter uma necessidade mínima de retirar o nosso dinheiro sem o nosso consenso. Acaba por ser assim a essência dos impostos. Ninguém tem escolha, infelizmente, de não pagar um imposto. Portanto, nessa questão policial, é verdade, pagam o ordenado, indiretamente, sim. No entanto, também existe um não. O dinheiro é entregue ao Estado e o Estado depois irá empregar nas forças de segurança, neste caso, mas o poder e a soberania de um cidadão sobre as forças de segurança não é bem propriamente tão como és o meu empregado. Não poderá ser assim, nunca poderá ser assim. Eles estão lá realmente para tentar preservar a ordem e o bem-estar de toda a sociedade e dos cidadãos no geral. Portanto, não podem simplesmente ser chamados de empregados. E são segurança privada, não é a mesma coisa. São ligeiramente diferentes. Uhum. Exato. A questão é muito, muito essa. Mais pontos que queiras buscar deste debate? Deste debate, a questão do IRC, do LIVRE, acho que vale a pena abordar, porque o IRC fez uma referência à implementação global do IRC, que tem sido discutida para todos os países implementarem os mesmos valores, devido ao que reclamam de fuga fiscal. Não considero que isso seja, não só em termos ideológicos, mas em termos práticos, uma boa ideia para Portugal. Isso até foi discutido em sede de G20, se não me estou enganado, G20 ou G7. Sim, exatamente. Por causa das fugas para as Irlandas e outros países da vida como paraísos fiscais para as empresas. Exatamente, mas as pessoas estão a olhar para isto de uma perspectiva, na minha opinião, incorreta. Não estão a fugir para paraísos fiscais. São esses países que, a detrimento de uma remuneração para o Estado, dão benefícios às empresas, para as empresas intervirem na economia, fornecerem trabalhos bem pagos, fornecerem novas características à nação que lhe dê benefícios, que leva assim a economia a subir. Estão a injetar diretamente nos países. A estabelecer isto vai remover a capacidade de muitos países se desenvolverem a darem um ênfase a estes benefícios empresariais. Portanto, de certa forma, isto está a retirar a liberdade das nações de conseguirem oferecer benefícios aos seus cidadãos, a dizer não, nós não iremos cobrar tanto às empresas, para que as empresas possam aqui vir e fornecer-vos a vós, no vosso país, uma oportunidade de realmente ascenderem na vida e ajudarem todos à vossa volta com o dinheiro. Porque um euro no Estado é um euro. Um euro na economia poderá multiplicar-se exponencialmente.
Uhum. Depois temos esta questão também a ser trazida, enfim, eu já me lembro desta proposta do rendimento básico, como é que é? Rendimento básico, Universal? não a faltar a terceira, universal. O rendimento básico universal já é uma proposta que vem dos socialistas nas europeias de 2014. E, portanto, fazia parte, inclusive, de uma série de t-shirts que a Juventude Socialista usava, vermelho, e depois com uma série de dizeres, de propostas. E lembro que uma delas era justamente isso também, o rendimento social uh, incondicional. Assim como também agrupado ao salário mínimo europeu. A questão é por onde nivelar. Este é que é o grande problema. É se é os 500 euros, por exemplo, que o João Coutinho de Figueiredo tirou para cima da mesa, e também com esta questão do salário mínimo europeu, para onde é que nós os atiramos? É o salário mínimo europeu de Portugal, com base naquilo que é o salário mínimo em Portugal, ou o salário mínimo europeu é para tirar para o salário alemão ou francês? Sim, exatamente. E não só isso, o que é que poderemos dar? O que é sustentável para nós darmos? Porque se todos recebemos um rendimento universal, ou seja, o que for, e tivermos que pagar impostos para pagar esse rendimento, a que ponto é que isso realmente nos compensa sequer meter? Porque aí voltamos aqui naquela velha falácia socialista, todos recebem igualmente, mas se todos recebem igualmente, aqueles que se esforçam mais e mais trabalham vão deixar de ver um incentivo para o fazerem, portanto, as coisas simplesmente a seguir colapsarão, porque os melhores estarão a carregar todo o peso e como não vêem benefício de tal, simplesmente irão deixar de procurar o tal esforço, o tal sacrifício e o sistema em si colapsará. Na minha opinião, o sistema em si, nem sequer em termos de discussão, em termos ideológicos, não é uma coisa beneficial. Porque alguém receber dinheiro sem fazer nada para tal, nós não estamos a falar em crise de investimentos, estamos a falar no crise de os impostos de outros estarem a pagar algo sem haver uma razão mínima, neste caso toda a gente receberia, não havia uma situação de lesão ou de invalidez ou de problemas ou de filhos, nada disso. Simplesmente receberiam por receber. Isso é uma situação que assim em si leva a uma certa perda da essência da produção. Quanto mais nós produzimos, quanto mais valor nós criamos para a sociedade, mais nós devemos ser recompensados por tal, pela própria sociedade. Porque o nosso trabalho, o nosso esforço é reconhecido pelas pessoas, pelo mercado. Estarmos a criar um sistema assim irá basicamente levar-nos a mais um Estado socialista. Que é o que nós já estamos, mas irá piorar de certa forma a situação. Uhum. Enfim, são duas formas de ver distintas o mundo. Eu, como costumo sempre dizer aos meus alunos, e também eu disse na Academia Política do Podcast Conversa, há aqui uma questão muito simples, que é, não há uma ideologia perfeita, porque se houvesse uma ideologia perfeita, todo o mundo estava atrás dessa ideologia. E a questão é que nós tivemos dois mundos, duas visões do mundo em confronto durante a Segunda Guerra Mundial. Podes-me tu dizer que a visão comunista era uma visão imposta, também podemos argumentar que a visão capitalista, não se calhar do ponto de vista militar, mas do ponto de vista da propaganda e daquilo que eram os métodos criados, também foi ela, por ela ser imposta, e o plano Marshall, e enfim, todos nós sabemos a história como ela é. Portanto, a questão é muito essa. Eu acho que as pessoas têm que perceber o que é que querem. Eu aqui não gostei muito da limitação que o Coutinho Figueiredo quis fazer com a questão de que um programa eleitoral não é um teste, não é um laboratório. O programa eleitoral não tem que ser um laboratório para se fazer testes e que os países não servem para fazer testes. Ora, nós podemos dizer o seguinte, que é a Itália, até prova em contrário, foi o laboratório do mundo para todas as ideologias políticas possíveis e imaginárias e todos os sistemas possíveis e imaginários. Não é? Na Itália já aconteceu tudo antes de acontecer no resto do mundo. Portanto, a questão é,
uma ideia, eu gosto sempre de ter as coisas abertas em perspectiva. Obviamente que há coisas que eu rejeito a priori, mas a questão é, por que não tentar? Podemos seguir por esse caminho, sim, mas temos primeiro de olhar para os fundamentos e implementar uma ideia. E nenhuma ideia deve ser implementada sem que haja uma razoável probabilidade de realmente ter sucesso como pretende ter. Mas ser o primeiro poderá ser excelente ou terrível. No caso português, nós já estamos numa situação precária, estamos cada vez a ficar mais para trás em comparação com os restantes países da União Europeia. Nós não devemos propriamente procurar experiências absolutamente. Testar. Sim, exatamente. Estar. Portanto, estamos numa emergência orçamental. Exato. o que justifica também usarmos aquilo que o Trim diz só porque sim, porque ele está a dizer que temos uma emergência orçamental. Ou seja, os debates dá sempre a virar a volta, dá sempre a dar a volta ao texto. Exato. E essa é a beleza da democracia, para todos os efeitos. Para muitos que querem acabar com ela dia após dia, eu acho que resta aos democratas, e aqui eu digo democratas enquanto aqueles que amam a democracia, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita, de preservar a democracia para que, enfim, como se costuma dizer, eu também disse na nossa cimeira, quem adormece em democracia acorda em ditadura. Portanto, até prova contrário, acho que esta frase está certa. Historicamente, comprova-se sempre. Ricardo, mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que está tudo. Analisámos bem os debates. Acho que não há nada assim para adicionarmos. Já agora deixa-me só, aproveito aqui o tempo da antena que tens, houve aqui alguns uma pergunta sobre o evento liberal, quando é que seria a inscrição, quando é que iria começar, portanto, não sei se essa pessoa ainda cá está, se quiseres, se souberes responder esta pergunta. Não vi esta pergunta. Já foi muito acima na nossa conversa. Portanto, sei que, não sei se a pessoa estiver aí que volta a fazer essa pergunta, mas se souberes qual é que é o evento e se quiseres anunciar alguma coisa, estás à vontade. Não estou a conseguir encontrar a mesma pergunta. Simplesmente não estou a recordar. Em eventos assim potencialmente futuros, por agora não digamos nada. Estamos sempre a trabalhar em algumas coisas. Quando estiverem devidamente organizadas, podemos falar. Mas de momento não estou a ver nada, nem estou a encontrar a pergunta, infelizmente. Ela foi bem para o início da live. Não sei se a pessoa, entretanto, estiver aqui ou não. A pessoa que eu tinha ideia que era, acho que já não está cá sequer. Mas pronto. Ricardo, obrigado por ter estado aqui nesta live e, portanto, aqui mais uma parceria entre Polititank e o Students for Liberty, a SFL Portugal. Portanto, sempre que seja oportuno, obviamente, iremos estar sempre em contacto uns com os outros. Portanto, agradecer-te a ti, agradecer também ao Duarte pelo contacto, também pela presença na cimeira que já aconteceu. E, portanto, como nós dizemos aqui no Polititank, já sabem, até lá pensem muito e boas crianças. Um abraço. Obrigado pela recepção e, como nós dizemos na CFL, sempre em direção a um futuro mais livre. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Um abraço.